Bom, pessoal, boa noite aí pra vocês, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês estão vendo essa nossa videoaula, mas enfim, vamos lá. Nessa videoaula aqui, pessoal, a gente vai falar sobre a morfologia. Aí, vem aquela pergunta clássica, mas que merda é essa de morfologia que eu não sei do que se trata? Porque é sempre assim, né, pessoal? Quando a gente começa a explicar morfologia, as pessoas... Nossa, mas é isso? Se você fala o nome da pessoa, morfologia, que você está falando? Né? O que é morfologia, pessoal? Morfologia é aquelas classificações simplesinhas de substantivo, adjetivo, lembram-se? Verbo, que a gente aprendeu lá na quinta série, vocês estão recordados disso? Aquela coisa chata, né? Que a professora vem lá e ensina. Bom, então... O que é ação? Você andar, tal, isso é o que? É o verbo. Aí a gente se sente muito importante, né? Pô, eu aprendi o que é verbo. Chega em casa, conta pros pais. Pô, pai, eu aprendi o que é verbo, sabe o que é verbo? Você explica. Coisa super interessante, coisa super produtiva. Então, pessoal, vamos lá, né? Então, qual que é a primeira classe gramatical que a gente vai trabalhar nessa nossa morfologia? É o substantivo, né, pessoal? O substantivo é a classe gramatical que a gente começa os nossos estudos. Por quê? O substantivo é aquela classe gramatical que dá nome às coisas, né? É a mesa, é o computador, a câmera, eu, você... Não, mentira, eu, você é pronome, mas meu nome, seu nome, o quê? São todos substantivos. Então, a ideia de substantivo é muito simples. São aquelas palavras que dão nome às coisas. Isso daí é super simples. Agora, a gente vai entrar nas classificações, né, destes substantivos. Então, primeira classificaçãozinha, lembre-se, pessoal, coloquem sempre uma versus a outra, né, para você conseguir lembrar legal. Então, primeiro, a gente tem o quê? O substantivo próprio. O que é o substantivo próprio? Que indica um ser único. Então, por exemplo, Brasil, João, né? Rafaela, Maria, né? Não sei. São os nomes, né, pessoal? Nomes de pessoas, nome de lugares, países, cidades, são todos substantivos próprios. Do outro lado, que classificação que a gente tem? Um substantivo comum, que é o quê? Que dá nome a qualquer coisa, qualquer, né? A mesa, o livro, a caneca, o teclado, é tudo substantivo comum, né? Então, lembre-se, pessoal, substantivo próprio, nome, pessoa, Brasil, João, Maria, José, não sei, Josefina, todos esses nomes lindos que as pessoas inventam, né? Substantivo comum é o quê? Aquelas coisas assim, a folha, né? É o fone de ouvido, né? São os substantivos comuns. Beleza. Agora vamos para a segunda fase. Substantivo primitivo. Pô, gente, o próprio nome já fala aqui que é primitivo, primeiro, né? É o começo ali, o gênesis, né? Então é o que? Por exemplo, barba, certo? Por quê? Ele é um substantivo que não deriva de outra palavra. Diferente, agora vou dar um segundo exemplo, vocês vão entender. Substantivo derivado, que é a classificação oposta ao substantivo primitivo, é o quê? Que provém de outra palavra. Então, por exemplo, a barba é um substantivo primitivo. Por quê? Não deriva de nenhuma outra palavra. Agora, barbeiro é um substantivo derivado. Por quê? Provém da palavra barba. Você pega o barba, né? Você tem o B-A-R-B, né? Que é o radical dessa palavra. E depois você tem o quê? Um sufixo, que é o eiro, né? Então fica o bar, e aí vem o eiro, que é o sufixo, que é barbeiro, substantivo derivado, certo? Então, retomando, pessoal, vocês lembram? Substantivo próprio indica um ser único. Substantivo comum, qualquer um, né? Pode ser qualquer livro, qualquer motorista, qualquer caneca, qualquer
teclado, não é mesmo? Aí depois, substantivo primitivo, né? Que não deriva de nenhuma outra palavra. Substantivo derivado, que vem de outro substantivo, né? Por exemplo, verdade, é um substantivo primitivo. Verdadeiro, é derivado, poxa, né? Agora vamos para outra, olha com as classificações da gente, que saco que é esse povo que inventa 500 mil coisas pra gente decorar, mas tudo bem, vamos lá. Substantivo simples. Gente, simples, uma palavra só, né? É somente uma, somente ela é única, ela é especial. Por exemplo, couve. Só tem uma palavra, uma coisa o quê? Simples, não complexa. Substantivo simples, certo? Qual que é o oposto? Substantivo composto. Tá vendo aí? Oposto composto, substantivo composto. Formato de duas ou mais palavras. Então não tinha a couve, que é um substantivo simples. Qual que vai ser meu substantivo composto? A couve-flor. Porque, gente, ela é couve, ela é flor também. Vocês não estão entendendo? Ela é especial, poxa. Vamos para outra, então, classificação. Substantivo concreto. O que é um substantivo concreto, gente? É aquele substantivo que eu consigo imaginar. Não é só aquilo que eu consigo tocar, não, viu? Por exemplo, como é que eu posso dizer para vocês aqui? Poxa, gente, não sei. Saci. Você consegue imaginar o que? Aquele ser. Você tem uma imagem relativa àquele substantivo. Agora, o que é o substantivo abstrato? Cegueira. Imagina a cegueira. Tenta imaginar a cegueira. Você vai imaginar o quê? Um olho fechado, né? Você não tem uma imagem para cegueira, né? A beleza. Vocês já vão lembrar do boy magia de vocês, né? Das girl magias de vocês. Beleza. Pode ter você. Mas você não tem uma imagem definida da beleza, né? Não tem. Por exemplo, beijo. Beijo, não sei, gente. Sei lá. Bom, vejamos. Um outro substantivo abstrato. Felicidade. Pô, felicidade. Não é uma coisa, não tem como eu tocar felicidade. Entendeu? E mesmo que não desse, não tem como eu imaginar a felicidade, né? Porque o substantivo abstrato é aquele que indica qualidade, sentimento, ação, estado, que não é uma coisa que você consegue imaginar, não é tocar, certo? Não é tocar. Por exemplo, saci, assombração, você toca assombração, você não toca, mas você consegue imaginar, então é concreto, certo? E o nosso último, que esse não tem como a gente opor a nenhuma outra classificação, que é o substantivo coletivo. Ele indica um grupo, ele não é plural, Ele indica um grupo de seres da mesma espécie. Por exemplo, time são várias pessoas, não está no plural, está no singular, mas indica várias pessoas, certo? E é isso aí, pessoal. Isso aí que a gente tem de substantivo por enquanto, certo? Próprio, comum, primitivo, derivado, simples, composto, concreto, abstrato e coletivo. Beleza, pessoal? Agora vamos às classificações de substantivos em relação ao gênero. Pessoal, em relação ao gênero, primeiramente, eu vou ter o quê? Uma divisão em duas partes. O substantivo uniforme e o substantivo biforme. O que é o substantivo uniforme? É aquele que ele não vai ter uma palavra para o feminino e outra para o masculino, vai ser uma só para ambos, certo? Então, por exemplo, gato e gata. Eu tenho o gato, eu tenho a gata, não é? Eu tenho dois substantivos diferentes, um para o masculino e um para o feminino. Isso é o quê? Biforme. Bi, dois. Uni, um, certo? O que é forme? Forma, né? Une, uma forma só. Então, o substantivo uniforme é aquele que eu só tenho uma palavra para ambos os gêneros, para o masculino e para o feminino. O que é o substantivo biforme? Forme, como eu disse, forma. Bi, dois. Duas formas. Então, eu tenho uma para o feminino, outra para o masculino. Certo? Só que aí, pessoal, quando
a gente pega esse substantivo uniforme, o que acontece? Eu tenho muitas outras subdivisões, entenderam? Pra quê? Pra ferrar a gente. Vai fazer o quê, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Então, olha, dos substantivos uniformes, eu tenho o quê? Eu tenho o epiceno. O que é epiceno, pessoal? Epiceno é quando, por exemplo, eu falo pra você assim, o peixe. Existe a peixa? Não, né, pessoal? A cobra. Existe o cobra? Não existe. Assim, a cobra. O cobro. Não tem, gente. Não tem, poxa. Né? Então, o que eu tenho? A cobra é macho, a cobra é fêmea. Né? Eu tenho o peixe macho, o peixe fêmea. Certo? Isso é o quê? Epiceno, que geralmente ocorre com os animais, né? Então, epiceno, pessoal, é quando eu tenho, por exemplo, o peixe macho e fêmea, porque não existe peixe, né? A cobra macho e fêmea, porque não existe a cobra, né? Beleza, então epiceno tá tranquilo. Agora vamos pro comum de dois gêneros. O que é comum de dois gêneros, gente? Vou dar um exemplo para vocês aqui legal. O dentista, a dentista. Viu? O que eu faço? Para indicar se é masculino ou feminino, eu simplesmente troco o artigo. Então, se é um dentista homem, bonito, alto, loiro, né? É o quê? O dentista. Se é uma dentista mulher, bonita também, loira, né? É o quê? A dentista. Beleza, pessoal? Agora eu tenho o que também? Sobrecomum. O que é sobrecomum? É aquele pronto, não tem uma especificação. Por exemplo, a criança. Você não tem, você fala a criança, você não tem como você definir se é um menino ou é uma menina. É uma criança. Entendeu? É sobrecomum. Não tem a forma, não tem ou criança, né? Criança macho fêmea também, você fala isso? Não fala. Então, por isso é a criança. Você não define se é masculino ou feminino. O bebê, você não define se é masculino ou feminino, né? Qual que é outro que eu tenho, gente? Gêneros vacilantes. O que é gêneros vacilantes? Quando você vira pra uma pessoa e fala, pô, você é muito vacilão, né? Por quê? A pessoa faltou com você, né? É isso aí, ó. Gêneros vacilantes. Eles não têm, gente. Eles têm só uma palavra. Então, por exemplo, palavras masculinas. O apêndice, o cônjuge, a sósia, o sósia, perdão. Não tem uma palavra feminina. São palavras masculinas, entendeu? Não tem o feminino de forma alguma. Entenderam? Agora, por exemplo, femininas, a alface, a cal, a couve, a omelete, entendeu? E aí, pessoal, vocês precisam ficar atentos também, muito cuidado, com dois gêneros, dois significados diferentes. Por exemplo, quando eu falo o caixa, eu posso estar falando do caixa do mercado, né? E tal. Quando eu falo a caixa, é aquela caixa de papelão, é diferente. Né? Quando eu falo o capital, é o capital de dinheiro. Quando eu falo a capital, é a capital do Brasil, Brasília, a capital de São Paulo, São Paulo. Né? Quando eu falo o guia, né? É uma coisa, a guia é outra. Né? Uma coisa muito importante, vocês precisam ficar atentos, o grama. O grama é quando você vai pesar, você chega lá, eu quero 200 gramas de queijo. Pessoal, por favor, nunca chegue em um mercado, entendeu? E fala pra moça do queijo, a moça do presunto, eu quero 200 gramas de... Não, gente, pelo amor de Deus, 200 gramas não, cara. São 200 gramas, por quê? É o grama, é a unidade de peso, de medida, né? Agora, a grama, se você fala grama, você está falando da grama ali do chão, entendeu? Que a vaca come. Se você se considera uma vaca, não tem importância, entendeu? Mas, cara, não, você não fala 200 gramas. Beleza, pessoal? Não esqueçam disso, hein? E substantivo biforme, que eu já falei pra vocês, que tem uma forma, por exemplo, gato, gata, mestre, mestra, português, portuguesa, conde, condessa, ator, atriz, poeta, poetisa. Beleza? Agora vamos entrar, pessoal,
no substantivo, classificação do substantivo em relação ao plural, certo? Olha, pessoal, muita concentração, hein? Olha, conforme a terminação de cada substantivo, alguns substantivos são usados apenas no plural, as terminações de substantivos compostos também diferenciam. Então, pessoal, não se esqueçam, quando você tem um substantivo comum, por exemplo, livro, qual que é o plural? Livros, beleza? Agora, quando você tem um substantivo composto, por exemplo, couve-flor, tem umas regrinhas lá super chatinhas que você tem que decorar, entendeu? Que, olha, é realmente um saco, assim. Mas, beleza, não esqueçam, dê uma procurada nessas regrinhas, porque elas são importantes você saber como colocar no plural esses substantivos compostos, que não é só ir colocando S, não, pessoal. Olha lá. Então, ó, gente, vamos recapitular? Vamos recapitular? O que nós falamos até agora? Substantivo. Então, lembre-se, quais são as primeiras classificações de substantivo que eu tenho? Próprio, comum. Próprio e comum. O que é um substantivo próprio? Indica um ser único. O que é um substantivo comum? Qualquer um pode ser aquilo ali. Depois, qual que eu tenho? Substantivo primitivo e derivado. Primitivo não vem de nenhuma palavra, derivado vem de alguma palavra. Depois que eu tenho substantivo simples, substantivo composto. Simples é uma palavra só, composto duas ou mais. Depois, substantivo concreto, substantivo abstrato, certo? O concreto é o quê? Tudo aquilo que a gente consegue imaginar. Abstrato é o quê? Sentimento, ação, estado, qualidade, coisa que a gente não consegue imaginar. E o coletivo é um substantivo que indica diversas pessoas, não é plural, hein? Lembre-se, time, são várias pessoas, mas não é uma palavra que está no plural. Depois, em relação ao gênero, eu tenho substantivo uniforme e biforme. Substantivos uniformes, eu tenho 4 maneiras deles acontecerem. Os epicenos, que acontecem com os animais, certo? O peixe, macho, fêmea, a cobra, macho, fêmea, epiceno. Comum de 2 gêneros, o dentista, a dentista. Lembre-se, eu identifico se é masculino ou feminino pelo artigo. Sobrecomum, só tem aquele, eu não defino se é homem ou mulher. A criança, o bebê, eu não sei se é um menino ou uma menina. E gêneros vacilantes, que são palavras que só têm o significado masculino ou só têm o significado feminino. E lembre-se de 2 significados para cada gênero. O caixa é uma coisa, a caixa é outra. O capital é uma coisa, a capital é outra. Lembre-se, gente, o grama, a grama. E os substantivos biformes são aqueles que apresentam 2 formas diferentes, uma para o masculino, outra para o feminino. Exemplo, gato, gata, mestre, mestre, tal, certo? E com relação ao plural, não se esqueça, substantivo simples, todo mundo sabe colocar no plural, substantivo composto, existem algumas regrinhas, tomem cuidado. Beleza, pessoal? Então agora, a gente terminou o substantivo, vamos para os adjetivos. Pessoal, adjetivo vocês lembram, né? É tudo aquilo que classifica o substantivo, certo? Dá qualidade, dá características ao substantivo. Beleza? Essas características, lembra, pessoal? Sempre você escuta ser adjetivo da qualidade substantiva. Não é só qualidade não, poxa. Pode ser defeito também, pode ser uma maneira de ser, um modo de ser, não se esqueçam, certo? A pessoa pode ser bonita, pode ser mentirosa, pode ser mal educada, nem sempre é uma qualidade, certo? Como eu vou reconhecer então esse adjetivo, gente? Exemplo, o brasileiro jovem deve alistar-se aos 18 anos. Primeiro, ache um substantivo. Quem que é o substantivo? Brasileiro, certo? Quando eu falo jovem, certo? Se eu falasse para você, o jovem deve alistar-se aos 18 anos. Jovem seria um substantivo, certo? Primeiro porque eu tenho um artigo antes dele. E o artigo sempre deixa a palavra substantivada, certo? Agora, outra questão é que se eu coloco o jovem, eu estou falando de jovem como um substantivo, como um ser. Agora, se eu falo o brasileiro jovem, jovem é um adjetivo, porque está classificando o brasileiro, certo? Olha a inversão agora.
O jovem brasileiro deve alistar seus 18 anos. Agora inverteu, gente. Jovem é o substantivo, brasileiro é a qualidade. Né? Brasileiro é o adjetivo. Então, vai muito também da interpretação de texto, hein, pessoal? Então, agora vamos para as classificações dos adjetivos. O que eu tenho aqui? Primeiro, vocês lembram lá das classificações do substantivo? Gente, é bem parecido, olha. Eu tenho os primitivos e os derivados. Primitivo não deriva de outra palavra. Derivado deriva de uma palavra já existente. Exemplo, adjetivo primitivo, verde. Adjetivo derivado, esverdeado. Adjetivo primitivo, amarelo. Adjetivo derivado, amarelado. Adjetivo primitivo, calmo. Adjetivo derivado, calmaria. Beleza, pessoal? Adjetivo primitivo, livre. Adjetivo derivado, livremente. Adjetivo primitivo, alegre. Adjetivo derivado, alegremente. Beleza, pessoal? Agora aqui, olha. Quais mais que eu tenho? Simples e composto. Pessoal? Simples, eu tenho o quê? Uma palavra só. Verde, amarelo, brasileiro. Composto, 2 ou mais radicais. Duas ou mais palavras. Verde, anil, amarelo, ouro, luso, brasileiro. Beleza, pessoal? Mais uma coisa, eu tenho os adjetivos pátrios. Que porra que é essa? É o seguinte, gente. Por exemplo, eu tenho adjetivos pátrios em relação a países. Eu, você, o que nós somos? Brasileiros. Certo? Quem nasce no Paraná? Paranaense. Quem nasce em Curitiba, de é cidade, hein? Curitibano. Certo? Quanto ao grau, podem ser comparativos ou superlativos. Pessoal, isso aqui é um saco. Mas vamos lá. Olha, quanto ao grau, então, o que a gente vai dividir esses adjetivos em comparativos e superlativos? O que é comparativo? O que é um grau comparativo? Quando eu comparo uma coisa a outra, certo? Quando eu comparo uma coisa a outra, eu posso comparar de 3 formas: igualando, superiorizando ou inferiorizando, certo? Exemplos. Igualando. Sou tão bonita quanto ela. Só que não. Vamos lá. Superioridade. Superiorizando agora. Sou mais bonita que ela. Inferiorizando agora. Ela é menos bonita do que eu. Beleza, então, pessoal? Então, comparativo é quando eu estabeleço comparação, que eu posso fazer de 3 formas: igualdade, superioridade e inferioridade. Beleza? Agora, o grau superlativo. O que ele pode ser? Absoluto ou relativo, certo? Por quê? O superlativo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, olha. O superlativo, ele não estabelece exatamente uma comparação. Sacaram? Então, o que eu tenho? Eu tenho o superlativo absoluto e o relativo. Quando que eu tenho um superlativo absoluto? Quando eu viro para você e falo assim: ela é muito bonita, ou ela é belíssima, este livro é lindo, ou este livro é lindíssimo. Ou seja, eu não estou comparando isso a ninguém. Eu não estou comparando o livro a nenhuma coisa, certo? E além de não estar comparando, eu não estou colocando ninguém mais nessa afirmação. Olha, percebam a diferença. Superlativo absoluto. Ela é muito bonita. Superlativo relativo. Ela é a mais bonita de todas. Certo? Ou ela é a mais bonita entre nós. É relativo, porque eu estou colocando uma barreira. Certo? Ou seja,
aqui, entre nós, ela é mais bonita. Pode ser que lá fora ela não seja. Ou seja, é o quê? Uma coisa relativa. Agora uma coisa absoluta. Ela é muito bonita. Ela é e pronto. Entendeu? Agora aqui dentro do absoluto e dentro do relativo. Eu tenho o analítico e o sintético. O que é o analítico? Quando eu viro para você e falo assim, ela é muito bonita. Eu coloquei o muito e o bonita. O sintético, ela é belíssima. Eu tirei o muito e incluí no bonita, certo? O que virou belíssima, certo? Então, pessoal, revisando. Quanto ao grau, eu tenho, então, primeiro, duas classificações de adjetivos. O comparativo e o superlativo. O comparativo, ele estabelece uma comparação. O superlativo não estabelece uma comparação, estabelece um fato, certo? Agora, dentro do comparativo, eu posso comparar de três maneiras diferentes: igualando, superiorizando ou inferiorizando. Dentro do superlativo, eu posso expressá-lo de duas maneiras: ele sendo absoluto ou ele sendo relativo. Ele sendo absoluto, ela é muito bonita ou ela é belíssima. É aquilo e pronto, é uma coisa absoluta. Agora, o superlativo relativo, ela é a mais bonita entre nós. Ela é a mais bonita de todas. Eu estou colocando uma barreira, certo? Ela é a mais bonita de todas, mas pode ser que lá fora não seja. Pode ser que entre outras pessoas não seja. Então é uma coisa relativa, certo? Agora, ambos dentro do absoluto e dentro do relativo, eu tenho duas formas de expressá-los: o analítico e o sintético. Então, dentro do absoluto, superlativo absoluto, eu tenho o analítico, que é como? Ela é muito bonita. Sintético, ela é belíssima. Ou seja, no sintético eu pego o muito e coloco dentro do bonita, tornando belíssima, certo? Agora, dentro do relativo, o analítico, ela é a mais bonita de todas. O sintético, esta vila é a maior de todas, certo? Entenderam? Então, olha, existe uma diferença. O analítico, você tem o mais, você tem o bonito. O sintético, você tem uma forma só, maior. Então, lembre-se, para você diferenciar o analítico e o sintético, tanto no absoluto quanto no relativo, o analítico é aquele que é geralmente uma expressão, né? Duas palavras assim muito bonita, né? Agora, o sintético é a simplificação daquilo. Por exemplo, muito bonita, belíssima, né? Muito grande, maior, né? Agora, dentro do relativo, pessoal, assim como no comparativo eu tinha a igualdade, a superioridade e a inferioridade, dentro do relativo eu vou ter o relativo de superioridade e o relativo de inferioridade, certo? Ou seja, ela é a mais bonita de todas, superioridade. Ela é a menos bonita de todas nós, inferioridade, certo? Agora, pessoal, por exemplo, se eu vir para você e falo assim: esta vila é a maior de todas. Você vai falar para mim que é superioridade, correto? Correto. Por quê? Esta vila é a maior de todas. Agora, se eu vir para você e falo assim: esta vila é a menor de todas. Você vai falar que é inferioridade, não vai? Mas não é, é superioridade. Porque quando eu falo que ela é menor, é porque ela é desculpe, mas a menos grande.
ou melhor, menos grande não, ela é a mais pequena. A mais pequena, certo? Então, superioridade. Por quê? No relativo de inferioridade, eu não tenho a forma sintética, certo? Porque tanto maior quanto menor vai ser de superioridade. Porque se eu estou falando maior, é o mais grande. Se eu estou falando menor, é o mais pequeno. Então, ambos são de superioridade, beleza? Agora, o que eu tenho também? As locuções adjetivas, certo? O que são as locuções adjetivas? É um grupo de palavras que tem o mesmo valor que um adjetivo. Exemplos: conselho de pai. Se eu pegar o de pai, não é equivalente, não é uma expressão. Eu não tenho, dentro do de pai, eu não tenho o de, que é não é preposição, gente, como é que é o nome desse negócio? Ai, conjunção. Gente, eu esqueci o nome. Mas, beleza. Eu não tenho pai com substantivo, então eu tenho duas palavras, mas que expressam um adjetivo. Porque conselho de pai é a mesma coisa que conselho paterno, tem uma locução adjetiva. Atitude sem qualquer cabimento não é a mesma coisa que atitude descabida, tem uma locução adjetiva. Inflamação da boca, bucal. Lembrei, gente, preposição. Ó, inflamação da boca. Da é uma preposição, boca é um substantivo. Os dois juntos formam uma locução adjetiva, porque inflamação da boca. O da boca está caracterizando a inflamação, que é o substantivo. E o da boca pode ser trocado por bucal, certo? Beleza, pessoal?